Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Esplendor. Agora no seu rádio. Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua rádio web Esplendor. E começa agora mais um Esplendor Entrevista. Eu sou Daniel Ribeiro e no programa de hoje vamos falar sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Sancionada em agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados passou a valer, regulamentando a coleta e o tratamento de dados pessoais no Brasil. O marco legal traz inúmeras modificações em processos de pequenas e grandes empresas. O nosso bate-papo de hoje é com o advogado William Rocha, especialista em proteção de dados e privacidade, doutorando em Ciências Jurídicas. Nosso entrevistado vai passar dicas valiosas e todas as informações necessárias para você que quer saber sobre a LGPD. Seja bem-vindo a esse nosso bate-papo, William Rocha! Olá, Daniel. Obrigado. Primeiramente, William, o que é LGPD? Daniel, é uma pergunta interessante, porque, assim, o brasileiro, às vezes, a gente fica envolvido com várias siglas, né? E a gente tem que popularizar o termo também, né? A LGPD é engraçado que ela significa a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E um nome grande como esse, fica mais fácil a gente chamar pela sigla e difundir. O problema é que a sigla confunde também com o movimento LGBT e muita gente ainda fica fazendo piadinha e tudo, né? Mas óbvio que óbvio, eu já fui indicado para falar em certos lugares, as pessoas acharam que a temática que eu ia falar era outra totalmente diferente. Uhum. Mas a gente está acostumado no sistema normativo brasileiro, os códigos e as leis com nomes mais extensos, a gente referenciar um apelido da lei, né? O Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, a gente chama de CDC. Uhum. Algumas outras leis a gente chama só pela abreviatura dos códigos mesmo, como Código Penal, CP e assim vai. E a LGPD já nasceu com o nome até mais conhecido do que a própria numeração da lei e que o próprio propósito da lei, já que todo mundo está falando, não fala em outra coisa, a não ser a LGPD. E na sua opinião, quais são os principais avanços e desafios que a LGPD em relação às legislações anteriores que mais ou menos tentavam tratar desse tema? Daniel, a gente tem um sistema normativo interessante, porque ao longo dos anos a gente veio criando novas leis, aumentando parâmetros de cidadania, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Acesso à Informação, leis que nós não tínhamos parâmetros equivalentes há mais de 30 anos. E o brasileiro, né, na verdade, a gente tem uma lei maior, que é a Constituição. Abaixo da Constituição, uma mini-Constituição que organiza a vida social das pessoas, que é o Código Civil, e que trata da natureza jurídica das coisas, do tratamento que se deve dar aos negócios, etc. Então, várias leis vão surgindo para normatizar parâmetros de exercício da cidadania. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela teve como precursor aqui no Brasil o Código de Defesa do Consumidor, que já abriu assim, um parâmetro de defesa, né, e garantia da população, que a gente não tinha isso antes, né? Na verdade, a população ganhou um amadurecimento de cidadania muito forte nas últimas 3 décadas e o mercado também acabou se organizando para oferecer produtos e serviços com mais qualidade. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é uma invenção brasileira. Ela é inspirada no Regulamento Europeu de Proteção de Dados e que já surgiu na Alemanha há mais de 30 anos, a primeira lei, né, há 50 anos até, né, a primeira lei de proteção de dados e foi evoluindo no bloco europeu, já que a União Europeia se unificou, e aqui no Brasil a gente já vinha caminhando para uma formatação de uma lei de proteção de dados, até mesmo por uma determinação de organismos internacionais como a OCDE, que é a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. É um dos requisitos para o ingresso de países desenvolvidos, né, nessa organização, que eles tenham normas de proteção de dados e normas que regulem a transferência de dados internacionais. Então o Brasil foi um dos poucos países de língua portuguesa e um dos poucos países da América Latina que ainda não tinha uma lei de proteção de dados. Qual tipo de empresa você vê mais impactada pela LGPD?
Primeiro, as grandes empresas que trabalham com contratos de massa, como, por exemplo, as empresas de telefonia, os bancos, as empresas de seguro, os segmentos que têm uma contratação massiva, né? Então, tem milhões e milhares, né, de consumidores, ou seja, ele tem uma movimentação de dados muito, muito grande. As empresas de telemarketing também, que têm um acesso a um banco de dados para operacionalizar as ofertas de serviços, muitas empresas de comércio, e a gente imagina isso, né? Mas o grande utilitário de dados acaba sendo o próprio poder público também. O poder público movimenta muitos dados pessoais. A gente imagina assim, óbvio, que é uma coisa natural, porque o poder público que emite a identidade, ele controla fluxo de pessoas, fluxo migratório, como, por exemplo, emissão de passaporte, dados escolares, as instituições públicas movimentam, mas a lei de proteção de dados, ela alcança indistintamente tanto o poder público quanto a iniciativa privada. E é óbvio que alguns segmentos da iniciativa privada, eles têm muito movimento de dados. Outras empresas, como a gente menciona, o impacto vai ser menor na área de serviços, por exemplo, escritórios de advocacia, escritórios de contadores, mas não deixa de ter um certo impacto, porque um advogado, por exemplo, se ele tem 10 clientes, não importa a quantidade de clientes que ele tem, ele movimenta dados pessoais. Sim. E tem várias situações que vão ter uma abrangência da lei de proteção de dados. A gente está em discussão, hoje, inclusive foram sabatinados os diretores indicados, recentemente foram sabatinados os diretores indicados para compor a autoridade nacional, e assim, vem numa discussão já de compor esse quadro para que a autoridade nacional faça a orientação para o mercado, para as pequenas e micro e pequenas empresas, porque o micro e pequeno empreendedor ele vai sofrer muito mais com essa questão de impacto, né? Assim como lá atrás, há 30 anos, foi a adaptação ao Código de Defesa do Consumidor. Essas empresas de marketing digital, quais os cuidados específicos que elas devem ter frente a essa ótica da LGPD? Olha, primeiro é uma conceituação diferente de estratégia de negócio, né? O marketing direto, que faz aquele envio, né, de correspondências, pega um banco de dados, às vezes no mercado paralelo. A gente sabe que antigamente as pessoas iam nas feiras e nos grandes centros urbanos, centro de São Paulo, eu esqueci o nome da rua que vende de tudo lá também em São Paulo. 25 de março. 25 de março, aqui no Rio de Janeiro, lá na Uruguaiana, em Belo Horizonte, provavelmente numa rua também no centro da cidade. As grandes capitais, as pessoas procuravam esses grandes centros e eram abastecidos com disquetes, CDs, mais antigamente devia ser formulário, mas assim, hoje em dia não precisa nem ter um deslocamento físico, porque você já tem pela própria internet a comercialização de dados. Sim. E muitas dessas empresas de telemarketing acabam comprando dados, às vezes no mercado regular, né, de venda de dados, empresas que fazem grande banco de dados, mas também existe um mercado negro paralelo no mundo informático, que é da Dark Web e da Deep Web, ou seja, na verdade são comercializações ilícitas que se vende de tudo, né? É óbvio que é difícil você evitar um crime praticado no ambiente cibernético, mas os organismos públicos tentam controlar esses ilícitos que são cometidos no ambiente digital. A lei de proteção de dados, ela alcança toda a estratégia do mundo do marketing, da propagação das informações, da utilização, que pode inclusive comprometer aquelas estratégias de banco de dados antigos, que foram configurados antes do consentimento do titular de dados, que é algo que a lei de proteção de dados, e em função da instalação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode comprometer um acervo, por exemplo, de dados, e que muitas empresas terão que obter novamente o consentimento ou depurar esse cadastro para que possam identificar, porque o que vem por aí pela frente, Daniel, muita situação pode forçar uma empresa a ter que justificar aonde que ela obteve aquela informação. Então, se as empresas não puderem justificar, elas já estão em risco de impacto da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso vai forçar muita empresa a limpar o cadastro para obter consentimento ou se certificar de que a empresa que comercializou o banco de dados segue os padrões exigidos de segurança da informação, proteção de dados, oferecendo ao titular de dados o descarte ou apagamento dos dados. Então, é uma legislação nova, moderna, que muitos países têm algo similar, mas não tão rígida quanto no Brasil, que o que é mais rígido que a legislação brasileira é o regulamento europeu.
Então, muitas dessas empresas vão ter que se adaptar a essa nova normativa. Como o empreendedor deve proceder com dados coletados e esses contratos firmados antes da LGPD? Como é que ele vai se adequar a essas legislações se ele já vinha fazendo isso antigamente? Então, o que ele precisa para se adequar? O problema, na verdade, todas as empresas, independente do segmento, se é prestação de serviço, se é produção de bens de consumo, a gente fala até mesmo que muitas instituições que executam serviços e que não têm contratos com tanta gente, não tem tanta massividade, eles vão se colocar na figura dos agentes de tratamento, que são os controladores e operadores. O operador pode ser uma simples empresa de informática, que vai fazer o tratamento de dados para uma folha de pagamento de uma empresa. E o controlador é quem detém a decisão dos dados, se ele mantém ou não, se ele manda cobrança ou não, se ele vai disparar algum anúncio. Então o controlador tem esse poder de usar o dado para agir com uma correspondência, um contato, etc. O que vai acontecer? Muitas dessas empresas obtiveram dados antes da vigência da atual lei que entrou em vigor em meados de setembro. O que acontece? Como titular de dados, a partir de agora, ele pode exigir a retirada dos dados, o apagamento, ou então a origem dos dados, o que vai exigir que muitos desses empreendedores obtenham. Então, é uma oportunidade de negócio entrar em contato com a clientela solicitando ou prestando informações sobre como é feito o tratamento e tudo, que é uma maneira também que as empresas podem se valer de entrar em contato com os clientes e ganhar novos clientes, como se fosse um recall, né? Você faz um recall para alguém trocar uma peça, o indivíduo vai lá e acaba fazendo outras coisas. Então, é uma oportunidade, é uma nova hora da verdade, pode abrir a oportunidade para muita gente crescer o seu negócio, mas, por outro lado, é uma situação de risco também as empresas que estão se valendo de cadastros antigos. Porque, primeiro, eles podem não estar atualizados ou podem também não terem sido obtidos de uma forma lícita. E o que o titular de dados pode pedir, inclusive, o apagamento dos dados ou denunciar a composição de dados sem consentimento. Então, fica mais vulnerável a empresa, a instituição, que não tiveram uma transparência sobre a coleta dos seus dados, ou sobre quando obteve, de quem obteve. Se ela não tem como comprovar isso, o ideal é que comece tudo do zero, comece novamente a reorganizar no cadastro. E assim, aí, pelo menos, ele mostra a origem. Mas é assim, às vezes eu recebo muita coisa, né? A gente sempre recebe lá um e-mail marketing de alguém, e aí sempre tem aquele botãozinho lá para se descadastrar. Assim, mas é comum a gente clicar naquele descadastrar e continuar recebendo e-mails similares, mas de outra fonte, assim. É porque ele comprou um pedaço, o dono continua vendendo e eu não consigo tirar de lá. E como eu tenho a certeza de que meu nome saiu, eu posso pedir, o que eu faço? Eu peço uma declaração que meu nome saiu daquele cadastro, só aquela mensagenzinha lá já basta. Na verdade, a gente trabalha com uma plataforma eletrônica, né, que às vezes algumas sites de relacionamento ou sites promocionais, a gente se cadastra e se arrepende a vida toda, né, porque fica recebendo e-mails inoportunos. Aí, como você falou, tem lá o link para você descadastrar. Eu, por exemplo, tinha uma rede social que eu desisti de me descadastrar, porque toda vez que eu entrava, eu passava para várias janelas e parecia um game que eu não conseguia trocar de fase. Então, eu não conseguia avançar naquilo, eu acabava desistindo. E muitos empreendedores, eles mantêm você ainda preso no cadastro, porque é aquela questão, a retenção, é a política da empresa de evitar ao máximo. Então, ou te vence pelo cansaço ou te vence pelo convencimento. Alguém, às vezes, entra em contato, por que você está desistindo? Nós temos uma nova proposta. Uma vez eu era assinante de um provedor que ficou tão assim, não é que ele tenha ficado obsoleto, mas ele perdeu o mercado aqui no Brasil com o surgimento da internet grátis. Na época, era América Online, então você recebia um disquete na rua, um CD na rua, e colocava no seu computador e deformava todo o navegador e colocava como padrão o navegador deles. Uma vez eu quis desistir disso, porque eu pagava a internet, e eles ficaram insistindo para não cancelar e chegaram a me oferecer praticamente a hoje, valores de hoje, mais ou menos, a R$3, por exemplo. Eu falei assim, não, eu não quero, é absurdo, eu quero desistir, eu quero cancelar. E eu, como sou especialista também na área de direito do consumidor, eu sempre fiquei defendendo justamente esse direito. Mas muitas dessas empresas não realizam o cancelamento. O que elas fazem? Elas continuam comercializando os dados, porque os dados hoje são um tipo de commodity, né? Então as empresas, elas ganham dinheiro vendendo os dados. Elas ganham dinheiro vendendo perfis de consumidores. Então aquela empresa que consegue, em tão pouco tempo, organizar um pacote de serviços, ter 100 mil clientes, por exemplo,
como muitos jovens estão ganhando dinheiro com as redes sociais, com youtubers e outras coisas, quanto mais curtidas eles têm, mais eles ganham dinheiro, porque o dado hoje é uma commodity de valor. Então, as pessoas que têm muitos seguidores, óbvio que os anunciantes imaginam, uma pessoa tem 1 milhão de seguidores, ou então o vídeo dele foi curtido por 1 milhão de pessoas. Pensa assim, não, então eu quero ter acesso a esses 1 milhão de curtidores. E então, óbvio que hoje os programas, as grandes empresas de telecomunicações e também de estruturas informáticas, como, por exemplo, os grandes buscadores ou os aplicativos que monitoram as pessoas também, eles movimentam os dados. E em função desse movimento dos dados também, de acesso dos dados, eles vendem informação para as pessoas que encomendam especificamente. Por exemplo, eu quero ter acesso a militares reformados, ou quero ter acesso a professores aposentados, ou quero ter acesso a médicos que deram plantão em tal lugar, ou que trabalharam durante a pandemia, justamente às vezes para direcionar alguma informação, ou para direcionar marketing direto, como eu estava mencionando. Então, hoje, eu sei que a internet ela evoluiu muito nos últimos anos, mas hoje ela é uma arma, inclusive, que é desfavorável à nossa privacidade, né? Se você quer manter a sua privacidade, se você não quer ser localizado, tem que se tornar um eremita, porque você não pode nem ter um celular. O celular já te localiza. Sim. Né? E como é que fica a situação de empresas com processos globais, nas quais os dados são coletados no exterior e tratados no Brasil e vice-versa? As empresas que são lá de fora também, que coletam dados aqui. Como é que ela faz? Ela tem que se adequar também à LGPD? Como é que fica isso? O que acontece, assim como no regulamento europeu, ele tem uma área de alcance, né, que é a área de aplicação do tratamento. Ela acaba sendo uma norma que, embora tenha um caráter até extraterritorial, porque quando ela fala de tratamento, ela fala o seguinte: se uma empresa estrangeira trata um dado de brasileiro, ela tem um enquadramento. Então, por exemplo, lá na legislação vai dar uma disposição sobre, olha, existe de repente um tratamento fora do território nacional e que não seja objeto de comunicação ou compartilhamento entre agentes de tratamento de dados brasileiros, aí vai lá de repente e vai falar assim, olha, se também não é alvo de transferência internacional de dados, é óbvio que ela vai ter uma aplicação. A legislação parecida com o sistema europeu, o sistema europeu, por exemplo, ele vai, qualquer empresa que trate dados de cidadão europeu, fora do território da União Europeia, está sujeita às normas europeias. Então, aqui, a mesma coisa, uma empresa estrangeira que faça o tratamento de dados de cidadão brasileiro dentro do nosso território, mesmo que ela não esteja localizada aqui no Brasil, ela tem que se submeter à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a sua pergunta é muito interessante, porque falar é fácil. O direito ele tem esses aspectos da gente usar muita teoria, de conjecturar hipóteses e tudo, mas a realidade é extremamente difícil. Você processar numa empresa, por exemplo, a gente sabe que muitas pessoas sofrem por golpes, né? Por exemplo, golpe de leilão que entram no site, pensa que está entrando num site aqui no Brasil, quando vai ver o domínio está registrado lá fora, ele usa algumas estratégias para escamotear o endereço eletrônico, e quando você vai decidir processar essa empresa, a empresa está no estrangeiro e você não consegue executar no processo, porque ele é extremamente caro. Isso quando acha, né? E esse é outro ponto também. E os golpistas, muitas vezes, eles não saem nem do território, mas operam sites lá fora. Então, acontece muito disso. Então, fica muito difícil você abordar crimes digitais ou fraudes digitais quando o criminoso está fora do território. Mas a gente teve um precedente agora que foi assim, um ministro do Supremo mandou apagar dados, né, de um grande site de relacionamentos, até mesmo das pessoas que estivessem abrindo perfil fora do Brasil. Ou seja, a gente está começando a caminhar para uma extraterritorialidade da decisão judicial, porque a internet ela é globalizada. Então, muitas dessas empresas que coletam dados também ficam sediadas em outros países, mas estão sujeitas a alguma norma internacional. Então, é óbvio que o alcance da nossa norma, ele pega justamente empresas fora do território, mas se ela, por acaso, cometer um crime contra um cidadão brasileiro, ela está sujeita à aplicação da lei. O problema é a execução disso mais adiante, como você falou. A dificuldade de achar e a dificuldade de executar também. Não é fácil não. A música de hoje. Sucesso. Bom, chegamos ao nosso momento musical, onde a música escolhida está relacionada aqui ao nosso bate-papo, e a música escolhida de hoje é o tema da série Law & Order. Não saia daí, já voltamos com o nosso entrevistado. Vamos ouvir. Não sai daí. Esplendor Entrevista. Volta já. Voltamos
Você está ouvindo o Splendor Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, com orientações valiosas, muito bem explanadas por nosso convidado, William Rocha. William, e a questão da proteção ao crédito, ela também é afetada pela LGPD? Excelente pergunta, né? O que acontece? Na verdade, o sistema financeiro, ele tem uma legislação própria, né? E o sistema de proteção de crédito não só tem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ele tem um regramento lá sobre os cadastros feitos de proteção de crédito, que é o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, e nós tivemos também a edição aqui no Brasil de uma lei de cadastro positivo. Até copiando uma referência, os órgãos de proteção de crédito se inspiraram em alguns países como Itália e Estados Unidos, de criar normas que estimulassem o consumo, né? E o brasileiro não precisa nem de uma norma para estimular o consumo. É só anunciar um aniversário de uma grande rede de supermercado, ou então alguma promoção, ou uma Black Friday que o brasileiro vai lá atrás de uma promoção. Vai. Mas enfim, o que acontece? A gente já tem uma causa também discutida aqui no Brasil de um superendividamento. As pessoas utilizam muito o dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito, o especial da conta, e acaba se endividando. E o sistema bancário, ele cria um sistema protetivo, né, de proteção de crédito, com uma avaliação do consumidor, o seu endividamento, o potencial endividamento também. E a legislação de proteção de crédito, na verdade a legislação do cadastro positivo, ela já é uma legislação que ela garante uma certa segurança à empresa que oferta crédito. Mas a gente tem que olhar essas legislações como, de uma certa forma, integrando uma com a outra, como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Cadastro Positivo. E o surgimento da LGPD, por exemplo, ela não permite a transmissão de dados para terceiros sem autorização do titular. Isso, num primeiro momento, já impacta, por exemplo, as instituições bancárias ou instituições de crédito de venderem informações como elas atualmente vendem, transferem dados para empresas de cobrança e tudo. Isso está com os dias contados até que ocorra uma interpretação do sistema, aliando o entendimento do Banco Central, o entendimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas no momento atual, se você, titular de dados, tiver a sua relação com uma instituição financeira, um banco, o seu crédito obtido é junto ao banco, e de repente uma empresa de cobrança tem acesso a essa informação e entra em contato com você, está descumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então a gente tem um momento aí que já vai impactar em muitas ações de muitas empresas que acessam informações que o consumidor ou o titular de dados, ele pode reclamar dessa operação, porque ele só autoriza os dados operados por quem ele contratou. Então ele tem que saber, e atualmente a gente não tem isso, todas as informações possíveis, quais são os parceiros, com quem vai tratar, e o banco está sempre trocando, né? O banco é fiel com ele mesmo, mas as empresas de cobrança, ele sempre está trocando os contratos. Então, nesse caso, por exemplo, o sistema de proteção de crédito, no meu juízo, ele tá afetado por uma questão de restrição de repasse dessas informações. Óbvio que isso é muito discutido, porque a gente sabe que no direito não existe exatidão, né? Se você pergunta para um advogado quanto que é 2 mais 2, diferentemente de qualquer outro profissional, ele vai dizer, olha, dá 4, mas vamos recorrer. Então, o que acontece? Ele sempre garante que pode ter uma discussão sobre algo que todo mundo pense que a resposta é outra. Né? Eu falo isso, eu não estou criticando a minha classe, não. É porque, na verdade, isso faz parte até da orientação jurídica, a gente exaurir todas as hipóteses para garantir o direito. Então, é óbvio que a gente chega sempre quando tem uma brecha, alguma coisa, a gente percorre a garantia. E muitos desses consumidores que têm, de repente, a invasão da sua privacidade ou são incomodados, eles se sentem justamente injustiçados também com essa massiva cobrança das empresas. Então, eles podem se queixar e apresentar reclamações nos órgãos de defesa do consumidor ou na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E o que é classificado como informações pessoais e dados sensíveis? E qual é a diferença entre elas? Isso existe mesmo ou é tudo a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, não. Os dados sensíveis, eles são assim, é uma configuração, na verdade, assim, para nós falarmos o que é dado pessoal, a legislação, ela menciona que o dado pessoal é algo que torna a pessoa identificada ou identificável, como, por exemplo, um e-mail, né, o seu CPF, o seu número do celular, algo que torne único a identificação e que basta uma pessoa saber que é seu e faz com que você seja identificável. Por exemplo, uma pessoa que ocupa um cargo numa empresa,
e quando você mencionar o presidente da empresa tal, ou então o diretor da empresa tal, já dá possibilidade de identificar a pessoa. E o dado sensível, diferentemente do dado pessoal, além de ser um dado pessoal, ele é algo que vai além disso, porque ele entra no conceito mais espiritual do dado, como a gente pode dizer assim. Você escolhe a sua religião, você escolhe a sua corrente política, você escolhe a sua opção sexual, você tem dados que podem comprometer a sua conduta ou a sua vida na sociedade. Quando eu digo podem comprometer, porque o indivíduo, às vezes, quando tem opções, ele não quer que saibam das opções dele, porque às vezes o ambiente que ele frequenta pode não aceitar tranquilamente determinadas opções. Entendi. Como, por exemplo, você vai entrar no clube vamos imaginar assim, do Corinthians com a camisa do Palmeiras, ou então no clube do Vasco da Gama com a camisa do Flamengo. O que você faz? Não, eu preciso ir lá, mas eu não vou com a camisa, então não quero ser identificado. Então, alguns dados, eles tornam a pessoa, considerado um dado sensível, porque ele pode ser alvo de uma discriminação ou de um preconceito. Entendi. Então, essa coleta desses dados, embora para muitas políticas públicas sejam necessárias, como, por exemplo, verificação da religião, para saber se, de repente, o indivíduo pode prestar serviço num determinado dia da semana ou não, alguns dados, eles até foram coletados ao longo dos anos para justamente disciplinar uma orientação do Estado para a aplicação de políticas públicas. Ou então, para uma questão até censitária, né? Querer saber lá, vamos imaginar que um concurso, né, das Forças Armadas abra lá a vaga para capelania, aí ele quer saber qual é a percentual, né, de religião da população. Então, para ele, inclusive, destinar essa opção, ele tem que saber qual é o percentual de religião naquela comunidade. Se é mais católico, se é mais evangélico, se é mais espírita, etc. Então, óbvio que isso é considerado um dado sensível, mas a administração pública ela tem interesse de coletar esses dados para fixação de política. O problema agora é que muita gente, no certo aspecto, não é obrigada a fornecer os dados sensíveis, então muitos desses formulários que existem hoje, eles devem indicar qual é a finalidade da coleta do dado. Isso é em função do cumprimento da lei. É obrigatório indicar a finalidade dessa coleta. E se por acaso cair em alguma das exceções da lei que dispensam o termo de consentimento, o dado vai ser coletado, mas óbvio que vai atender alguma finalidade pública, como, por exemplo, tratamento de saúde. Por que a gente pergunta a religião no tratamento de saúde? Porque tem as polêmicas, né, de algumas religiões não autorizarem a transfusão de sangue, outras questões. Então, saber da religião é fundamental para uma questão de tratamento de saúde. E assim vai, a gente tem muitas outras coisas também. Perfeito. E, assim, toda vez que a gente vai acessar alguma coisa ou fazer algum cadastro, aí agora está aparecendo aquele termo de consentimento, né? Explica pra gente o que é exatamente esse termo de consentimento e o que ele vai me impactar ou não, porque acho que nem todo mundo consegue ler aquilo ou não, talvez nem entenda. O que é o termo de consentimento? Se nós imaginarmos que existe um casamento, né, entre o titular de dados e o controlador e o operador, a lei define esse consentimento como uma manifestação livre, né, que tem que ser informada de uma forma inequívoca, ou seja, você não pode ter dúvidas quando você consente que o seu dado seja tratado por um dos agentes de tratamento. Mas, óbvio que a lei, ela dá algumas garantias lá nos princípios da lei, lá que trata no artigo 6º, ela fala, por exemplo, olha, o dado só pode ser obtido com consentimento. Então, desde que a lei entrou em vigor, nenhum dado pode ser coletado sem o termo de consentimento. A ausência desse termo de consentimento, inclusive, invalida a captura do dado. E o que pode acontecer? As empresas que coletam dados sem consentimento, elas poderão sofrer das sanções administrativas, só que a gente sabe que houve um adiamento das sanções para o ano que vem, só em 2021 que vão entrar em vigor as sanções, mas já está valendo a responsabilidade civil. Então, se o indivíduo descobre que o dado dele foi coletado sem consentimento, ele pode recorrer à justiça e pedir, primeiro, que seja apagado esse dado. Caso não seja apagado, seja fixada uma indenização também pela utilização do dado sem autorização. Então, e a legislação existe uma formalidade, né, que esse termo seja expressado de forma inequívoca. Por isso que os sites, qualquer lugar que você vai preencher o formulário, você tem que dar o de acordo lá para prosseguir com o fornecimento de dados. Agora, é óbvio, a gente está falando isso, muitas pessoas têm instrução, têm esclarecimento, e tem muita gente que
não é passado para eles o que serve esse documento. Então, muitos devem ficar até com medo de assinar, achando que estão cedendo alguma coisa. Como se eu, como advogado, muitas vezes eu tenho que orientar o cliente a identificar quais são os poderes que estão ali, né, que a pessoa vai assinar uma procuração para o advogado, ela tem que estar ciente de quais são os poderes que estão entregando. E tem gente que às vezes fica desconfiado com o advogado, entrega poderes, autorizando o advogado a alienar bens, por exemplo. Então, a gente tem que deixar isso muito claro, porque a pessoa não pode ficar desconfiada desse consentimento. Ela tem que ter certeza que está autorizando a fazer o tratamento e para quê, né? Qual é a finalidade. Isso é muito importante. Como uma empresa ela deve proceder para fornecer dados para outras empresas? Ela vai precisar comunicar ao dono do dado antes, ou só o termo de consentimento, uma vez concordado, já pode, ou ela sai compartilhando e não precisa fazer mais nada, ou ela precisa me avisar? Na verdade, não existe mais o precisa fazer mais nada. A empresa vai ter que estar sempre preocupada com isso, porque o dado para ser transferido a terceiro tem que ter autorização expressa do titular. Então, a empresa, por isso que como eu comentei para você, o banco, a partir de agora, ele tem que ter a autorização do titular de dados sobre os possíveis destinatários para a cobrança. Então, não pode ser aleatório, nem pode ser nada genérico. Porque se eu vou transferir os dados para terceiros, eu tenho que informar qual é o propósito dessa transferência e para quem é. Agora, e se isso não tiver previsto no termo de consentimento, a transferência é considerada inválida e é considerada uma infração também à legislação. A transferência de dados a terceiros sem autorização do titular. Então, a partir de agora, o termo de consentimento tem que prever essa hipótese. Se ele não tiver previsto essa hipótese, a transferência a terceiros é considerada uma irregularidade. É uma coisa que eu vejo muito acontecer. Por exemplo, você ganhou um presente de aniversário, que era uma blusa, e a blusa não serviu. Aí você vai até a loja que foi comprada aquela blusa, e para trocar o cara pede CPF, identidade, endereço, telefone, e se você não concordar com nada disso, você não sai com a blusa trocada. Como é que eu procedo isso? Eu informo, deixo para lá, entro na justiça? Como é que acontece isso aí? O que acontece? Você mencionou uma coisa agora que envolve direito do consumidor e LGPD simultaneamente. O direito do consumidor ele não obriga a troca de mercadorias, né, a não ser que ocorra casos de vícios de mercadoria, né, um produto que está defeituoso, está descosturando, por exemplo, uma roupa, ou está manchada, aí a troca é por causa do vício. Mas se você simplesmente desistiu da compra, ou então desistiu daquele modelo, o comércio não é obrigado a fazer, mas atualmente faz porque é até uma estratégia de marketing. Você sempre volta, se você é cativado também com as trocas, você acaba comprando mais coisas. Mas o que acontece? Muitas empresas, até para dificultar a troca, ou para se certificar de que você não está usando isso de uma maneira inescrupulosa, de estar sempre trocando em todas as lojas, solicitam alguns dados que é para ter um cadastro, quem foi que trocou, quando trocou. E antes da Lei Geral de Proteção de Dados, estava se tornando uma prática comum. Agora, com a Lei de Proteção de Dados, esta coleta para a troca é extremamente desnecessária, não tem nenhuma vinculação, porque muitos presentes são trocados pela pessoa que recebeu o presente, e não pela pessoa que comprou, né? Então eu não preciso ficar pegando dado, CPF, alguém que está comprando, porque eu só troco mediante a apresentação do CPF, porque assim, é óbvio que se a empresa se manifesta pela troca de produtos e mercadorias, ela não pode impor condição nenhuma. Ela não pode impor uma restrição, de repente, não, somente coletando os dados, porque aí ela está descumprindo outra lei. Ela ou troca ou não troca. Se ela troca, ela não é obrigada, mas ela também não pode ficar exigindo coisas que acabam provocando o descumprimento de outras normas. Bom, quem nunca recebeu uma ligação de telemarketing onde o cara está te passando um plano de celular, melhorar seu plano com a operadora e toda sorte de coisa. E normalmente a pessoa sabe tudo de mim. Sabe mais do que eu até. E como é que eu descubro quem foi que passou meus dados? Porque eu tenho certeza que quem está vendendo não é a própria operadora, ela também dá uma terceirizada nisso. Como é que eu vou, pelo telefone assim, conseguir responsabilizar alguém por ter dado meu dado? Nem sei se veio de lá mesmo ou não. Na verdade, o titular, ele tem o direito, né, de pedir, a legislação tem um artigo lá específico que garante o titular solicitar a origem dos dados. Então ele entra com requerimento e pede, por meio de uma declaração clara, completa, que faça a indicação da origem dos dados. E existe um prazo, inclusive, que a empresa tem que fornecer esses dados, em até 15 dias. Ela tem que dizer, eu coletei seu dado da empresa tal. E se ela não fornecer, ela está sujeita às sanções da lei, vai responder, inclusive, caberia ao titular de dados denunciar a empresa,
E por causa de uma infração como essa, ela pode responder até por uma multa que vai ter o seu limite máximo até 2% do faturamento da empresa, sem contar outras sanções. Então imagina, a empresa ela tem que justamente ter condições e equipe para prontamente, quando pegar um consumidor, eu me comparo a esse tipo de consumidor, que muitas vezes o lojista vai apelidar de cliente caroço, né? Porque a pessoa está pedindo informações demais. Eu, por exemplo, entro em estabelecimento que tem comida aquilo, peço para tarar a balança, para corrigir o preço, se não está com o preço no local certo. E tem gente que assim, tem muita gente que resolve esperar se aposentar para fazer ter essas manias, né? Mas eu não, eu sou treinado para cobrar o cumprimento das leis. Então, eu sempre questiono. E se por acaso eu questionar, eu faço um requerimento à empresa e se ela não cumprir esse prazo, eu já faço uma denúncia ou entro com uma ação. Então, isso é óbvio que muitas empresas vão acabar descumprindo isso por não ter muito conhecimento da lei, mas a gente sabe também que no nosso sistema normativo, as pessoas não podem alegar desconhecimento da lei para descumpri-la. Então, a lei já está aí, ela obriga, inclusive, a fornecer uma declaração sobre a origem dos dados, e é isso que eu estava te falando. As empresas que coletaram dados ilicitamente não vão conseguir provar o caráter lícito dessa informação. Então, vão preferir fazer o quê? Vão mentir, dizendo que não tem dado nenhum. Então, e se o indivíduo entrar com uma ação judicial, ele vai pedir exibição dessa informação, pode prejudicar a empresa porque ela vai estar agindo de má fé. O que você diria hoje para quem está nos ouvindo e está se sentindo violado em seus dados? A quem ele deve procurar ou reclamar? Bem, a gente tem um país, né, em dimensão continental, né? A gente tem um país muito grande, com realidades diferentes, pessoas que vivem em centros urbanos e que têm muito acesso à informação, os nossos ouvintes que estão aí prestando atenção no que a gente está falando, mas tem gente que às vezes não sabe dos seus direitos, não sabe reclamar. A gente, num país grande como o nosso, com um território tão extenso, nós temos mais de 5 mil municípios e muitos desses municípios têm órgãos de defesa do consumidor. O que vai acontecer? Embora a gente tenha só uma autoridade de proteção de dados, a gente vai ter uma integração dos órgãos de defesa do consumidor com essa autoridade nacional e muitas das denúncias já estão começando a surgir através de sites. Então a pessoa não precisa nem procurar um órgão público. Pode entrar no sistema, por exemplo, consumidor.gov.br, que é um site que o indivíduo pode fazer uma reclamação e desde que a lei entrou em vigor até hoje, nós já temos uma centena de reclamações sobre descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, sem contar sites privados de reclamações que já movimentam mais de 1.000 reclamações. E a gente vai caminhar para isso, esse cenário das pessoas, quanto mais facilidade para reclamar, vão encontrar em contato com esses órgãos locais e apresentar reclamações. Isso vai chegar ao centro do poder, Brasília, lá, para emissão de normas ou então aplicação de sanções coletivas até para essas empresas, organizações, mas como também o próprio judiciário. Então, o indivíduo que se sentir lesado, ele tem essas opções. Ele pode apresentar uma reclamação nos sistemas eletrônicos de reclamações, ou ele pode procurar um órgão de defesa do consumidor da sua cidade ou do seu estado, ou até mesmo procurar o juizado especial de pequenas causas, que já tem uma movimentação grande caminhando por aí sobre a reclamação da violação de dados e privacidade. Ok, William, se você agora quiser divulgar suas redes sociais, contatos, se alguém precisar dos seus serviços para te contratar, fique à vontade aí. Daniel, obrigado pela deixa aí também. Essa temática muito me satisfaz em prestar esclarecimentos. E eu não só me especializei em direito do consumidor, atuo nessa área também, como acabei montando uma sociedade de advogados voltados justamente para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados e também para a orientação dos titulares de dados. O meu escritório, ele é Terra Sarmento Rocha, né? A gente pode ser localizado nas redes sociais e também no site. E eu costumo dizer como professor que eu sou anti-estressante, antidepressivo e antiaderente, mas eu posso ser localizado em qualquer lugar. Então, assim, eu tenho uma exposição nas redes sociais. Quem quiser me localizar, ou seja no Instagram, ou então no LinkedIn, Will, 3 L's, W-I-L-L-L, Rocha sem o A, e você consegue me localizar em todas as redes sociais. E eu, como professor, eu tenho uma predisposição a sempre dar informação e de uma forma assim, dentro da minha agenda e disponibilidade, a prestar essa informação, que é um dever que todo professor tem que ter também. E muito obrigado também pelo espaço cedido, a discussão desse tema tão relevante para a população brasileira, que a partir de agora, como a gente pôde perceber, vai influenciar muito as nossas vidas. Bom, como tudo que é bom dura pouco,
Chegamos aqui ao final de nossa entrevista. Muito obrigado, William Rocha, por aceitar aqui o nosso convite em participar com a gente. Sucesso, muita saúde e volte sempre. Muito obrigado. Nós é que agradecemos aqui. Estaremos sempre aqui à disposição. Bom, gostou dessa entrevista e quer ouvir novamente? Ou você perdeu algum outro episódio do Esplêndor Entrevista ou quer compartilhar com seus amigos? Inscreva-se no canal da rádio no YouTube ou siga nossos programas no Spotify. A íntegra de nossos programas também está em formato podcast e pode ser acessada no endereço www.radioesplendor.org. Vai lá, faz uma visitinha, curta a rádio nas redes sociais e inscreva-se em nossos canais. Ainda está com dúvida? É só pesquisar por Rádio Web Esplendor lá no Google, que vai aparecer tudinho. Continue acompanhando a nossa programação, não saia daí. Até a próxima! Você acabou de ouvir Esplêndor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Esplêndor. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você. Rádio Esplêndor.